Vamos dar início agora à segunda parte da aula inaugural da turma de Ciências da Natureza e que também é o encontro da disciplina de Educação à Distância. Eu sou o professor Eliezer Idalino Rodrigues, sou professor coordenador do curso de Ciências Biológicas e professor dos dois cursos, tanto de Biologia como de Ciências da Natureza. No encontro anterior, a gente tinha ficado justamente nas atividades complementares. As atividades complementares, como eu falei, são atividades que foram criadas em 2001, né, entrou como lei, que todo curso de graduação obrigatoriamente tinha que ter. São atividades que não fazem parte do curso, então não está dentro das disciplinas do curso. Tanto que, se for uma atividade vinculada à disciplina, ela não pode ser contabilizada como atividades complementares. Então, tem que ser realmente algo à parte. Por isso, a gente chama também de atividades extracurriculares, ou seja, fora do currículo, certo? Essas atividades, elas têm que preencher 200 horas. E existem várias opções para você cumprir essas 200 horas ao longo desses 4 anos. Existe uma tabela de atividades complementares no projeto do curso, no PPC. Vocês podem acessar para saber que atividades conta carga horária e de que forma você comprova essa carga horária, né? Se é uma declaração, que tipo de documento é. Nessa tabela tem tudo explicado. A gente vê que existem 9 subtabelas, que a gente chama de categorias. Essas categorias, elas dizem respeito ao tipo de atividade que é possível contabilizar. E cada categoria existe um máximo, uma carga horária máxima que pode ser contada. Por exemplo, na atividade de iniciação à docência e pesquisa, que é essa primeira tabelinha aí, a carga horária máxima são 120 horas. Mas dentro dela existem 3 tipos de atividade. Uma atividade de ensino, de iniciação à pesquisa ou participação em grupo de pesquisa. Cada uma dessas, o máximo que conta são 60 horas. Mas veja que, se a gente somasse as 3, daria 180. Porém, a categoria só cabe 120 horas. Ou seja, existe uma amarração, tanto atividade por atividade, o máximo que pode contar no sistema, lá no CIGA, como existe o máximo da categoria, que também nunca vai ser ultrapassado. Existe um código lá, uma matemática no CIGA, que o sistema vai somando e não permite passar disso. Se a gente tentasse autorizar essa atividade, ia recusar no CIGA, certo? Então, o aluno ele vai acompanhando no histórico como é que está isso, se ele, que tipo de atividade ele já cadastrou, e quais foram aceitas, e qual a carga horária que está faltando para completar as 200 horas. Ok? Então, são 9 categorias, desde participar em grupos de teatro, de dança, trabalhos voluntários, participar em eventos, em palestras, sejam eventos organizados pela universidade ou algum outro evento da sua região que você queira participar, né? Ou até você queira viajar para participar. Então, quando você tem um trabalho para apresentar em um congresso, por exemplo, o SEAD ele libera diárias, recursos para você ir apresentar o trabalho em alguma cidade, onde aquele evento vai acontecer. Só não libera se não tiver trabalho. Se você estiver pretendendo ir só para participar do congresso, aí não tem como. Mas se você tiver um trabalho, você se preparou para preparar um trabalho e enviar no período que o evento colocou como limite, né, que geralmente é alguns meses antes do evento. Aí você é autorizado a fazer a viagem para representar o curso, né, e apresentar seu trabalho lá. Essas atividades, como eu falei, elas são cadastradas no próprio SIGA. O aluno entra no SIGA, lá em cima, em atividades, tem o item atividades complementares e ele clica em solicitar. Quando ele faz isso, ele vai escolher qual é a categoria, qual é a atividade que ele vai enviar o arquivo. Ele escaneou a declaração, ele escaneou o certificado
e agora ele vai enviar o comprovante. Ele vai clicar em qual é a atividade, porque ele já viu na tabela lá o que aquela atividade é, e ele vai enviar o arquivo para a gente analisar. Quando a gente for analisar, a gente vai dizer sim ou não, aceita ou recusa. A gente não diz quantas horas vale, porque quem diz quantas horas vale é o próprio sistema, não somos nós. Então, o aluno envia o arquivo, né, clicando aqui nesse espaço, selecionar arquivo, vai dizer onde é que está no computador. E aí, se ele quiser saber que atividades ele já enviou, é só clicar em atividades, atividades complementares, listar, alterar as atividades que ele já colocou lá no CIGA. Essas atividades, provavelmente no próximo semestre vocês já vão ter alguma coisa para colocar. Geralmente no primeiro semestre o aluno não tem. Por quê? As atividades elas têm que acontecer a partir do momento que o aluno entrou no curso. Então, se você tem uma atividade que você fez no semestre passado, não vai valer. É só a partir do dia em que você foi matriculado no curso e até o penúltimo período do curso. Tem que fechar 200 horas. Uma funcionalidade importante para um aluno é consultar o seu histórico. O histórico de vocês, até agora, não vai estar dizendo muita coisa, porque vai só dizer que você está devendo tudo e que você está matriculado em disciplina X, né, que são essas 7 desse período. Mas daqui a pouco vai ser útil ficar olhando o histórico para ver a nota que você tirou na disciplina, que lá aparece a nota final. Lá você vai ver quantas horas você está devendo de atividades complementares, qual é o semestre para finalizar o curso, ou seja, qual é o último prazo para você colar grau. Histórico, você clica em ensino, consultar histórico, ok? Ensino é o menu mais importante que aparece para vocês no seminário. É o prazo para concluir o curso. Esse aluno aí, por exemplo, tem até 2022.2. E a data de colação de grau só vai aparecer depois que ele colar grau. E vai aparecer também o dia em que o diploma foi emitido. Né? Depois que cola grau, você solicita o diploma, e aí vai ter também a data de emissão do diploma. Tudo isso vai ficar lá no histórico de vocês. E o histórico, ele informa outras coisas. Então, por exemplo, nessa tela, a gente está vendo aí que é um aluno que já tem várias disciplinas que ele cursou. Então, lá em cima diz assim, componentes curriculares cursados, ou cursando. Aí onde tem a M, quer dizer que foi aprovado por média, ele passou direto. Ele tirou a média no mínimo, média 7, e passou direto. Esses que estão aí, RN é reprovado, então o aluno ficou reprovado nessa disciplina. Lá embaixo onde aparece matriculado, quer dizer que nesse semestre, pode ver que é no semestre 2020.1, o aluno está matriculado em História da Educação e em Fisiologia Humana. Então, o histórico informa tudo isso, qual é a sua situação naquele momento do curso. Essa tabelinha aí é de atividades complementares, à medida que vocês forem colocando atividades, vai aparecendo linhas nessa tabela. No começo ela vai estar zerada, não vai ter nada. Mas quando você cadastra um evento que você participou, a aprovação em concurso, aquelas N coisas que tem na tabela. E aí vai surgindo linhas e pontuando. E embaixo a gente vê que essa pessoa tem 195 horas cumpridas. Ela está quase fechando as 200 horas, né? Então faltam só 5 horas para ela fechar. Nessa tabelinha logo embaixo, que abaixo de atividades complementares, ela é uma das partes mais importantes do histórico. Aí você tem todo o resumo de como é que você está. Na primeira coluna são as disciplinas obrigatórias. Essa pessoa aí já fez 68% das disciplinas obrigatórias, 100% das optativas, atividades complementares, 97%. Por quê? Das 200 horas, ó, pendente, só está 5 horas. Atividades curricular de extensão, né? Existe também uma contabilização de atividades curriculares de extensão. Isso é uma novidade que não tinha nos históricos dos alunos anteriores a vocês, e que agora tem. E a gente está estudando direitinho como é que vai ser essa contabilização.